pra gente falar do tal do Feedback Burger. Sabe o que é isso, gente? É quando a gente tem uma coisa pra falar e aí a gente tá com medo que a pessoa não queira muito escutar a gente. Tudo bom, querida? Tudo bem, Dani? Seja muito bem-vinda. Prazer. Esse tal do feedback, ele já mudou um pouco, né? Já não é mais só o Feedback Burger que a gente usa, que era aquele mais conhecido. Mas vamos explicar o que é esse, por favor, só para as pessoas de casa entender. Então, o bacana, o Feedback Burger, ele acaba ajudando também. A pessoa, às vezes, que não tem tanta experiência, fala, opa, tem uma certa metodologia ali. Sim. Mas depois a gente fala também o que pode complementar, Ótimo. né? Então, o Feedback Burger, ele faz alusão ao sanduíche lá, o X, né? Com um pão e um hambúrguer no meio, para você compreender algumas fases. Então, a primeira fase seria um elogio, um quebra-gelo. Então, a pessoa chega, você fala algo que torne, digamos que aproxime as duas pessoas. Aí, a segunda parte, que seria o hambúrguer, o suculento em si, que é a parte daí do feedback propriamente dito, que é onde vamos entrar nos termos ali do que precisa ser falado. E daí fecha com outro pão, no sentido do incentivo para a pessoa, no que para ela seguir naquela situação e uma visão aí para o futuro. O que dá para, digamos, qual que é o nosso objetivo ali de se cumprir, mas com o incentivo. Dizer assim, não, eu acredito, eu aposto que vai dar certo. Que legal. De uma forma geral seria isso. A gente pode usar esse tipo de feedback para qualquer situação, seja empresarial, familiar, no relacionamento, em tudo a gente pode usar esse formato? Dá para usar sim, é claro que ele acaba sendo, ele é mais estruturado, você tem que pensar, né? Mas pode ser usado sim, de qualquer forma. Eu penso que o feedback você acaba utilizando esse formato, mas também você utiliza ele não tão nesse formato no dia a dia também, dando um incentivo, às vezes um balançar com a cabeça, um tapinha nas costas, tudo isso é um feedback mostrando que a pessoa está no caminho certo. Né? Existe uma outra maneira que você falou que vocês hoje batem um pouco mais uma outra tecla. Qual seria esse tipo de feedback? Eu penso assim, que antes de você entrar para o feedback, tem que pensar qual que é a tua construção ali como liderança. Certo. Né? Digamos assim, não adianta eu ser um líder que não se comunica, então agora no feedback eu vou me comunicar. Porque a pessoa precisa se sentir confortável. Né? Então esse primeiro passo aí do Feedback Burger, por exemplo, ele tem a ver com esse quebra-gelo, que é o quê? É eu chegar e entender assim, qual que é o meu objetivo com o feedback, o que eu quero. Qual que é o motivo, por que eu estou ali? Então, eu tenho que ter isso muito claro. Então, eu vou chamar a pessoa para conversar, qual foi o fato que me inspirou a chamá-lo, né? Pode ser positivo também, não preciso chamar só para falar coisas, só quando tem coisas negativas. Eu acho que mostrar que a pessoa está acertando também é muito interessante, porque você vai incentivar ela a manter nesse curso. Né? E tem tipos de perfis também que a pessoa espera esse feedback. Então, eu sei o porquê que eu trouxe, o que eu quero com aquela conversa. Eu preciso observar também a minha situação emocional, né? Porque às vezes eu estou chateado com a pessoa, eu não quero ver a pessoa na frente. Não é o momento certo de falar. Aí eu preciso me trabalhar emocionalmente primeiro. É como eu falo para os meus clientes, a emoção ela nos ajuda muito a nos compreender, a nos perceber. Mas na hora de uma conversa assim, eu tenho que deixar ela de lado e, como eu falei, pensar nos objetivos. Porque se eu sei, por exemplo, que comportamento que eu quero que a pessoa mude, qual que é o objetivo que eu quero, eu vou tirar o meu julgamento, digamos assim, que eu tenho com relação à pessoa e vou focar naquilo que a gente precisa para a empresa, para o benefício, ou mesmo questão familiar. O feedback, ele aproxima, né? Ele é uma conversa onde eu sempre falo que se você está fazendo feedback, você está apontando alguma dificuldade, ele está aproximando. E eu agregaria aqui também uma característica de inteligência emocional, que é quando você utiliza o teu sentimento para falar. Então, assim, quando eu vou fazer o feedback, eu tenho que ser pontual. Eu não posso entrar julgando e eu não posso entrar criticando. Porque se eu chego e falo para a pessoa, tal atitude que você realizou, olha, não gostei da atitude que você fez. Peraí, barreira. Eu, Eliane, dizendo que eu não gostei da atitude O que a pessoa pode interpretar? Tá, você não gostou, mas, né? Daí? Agora, se eu chegar pontual, né, dizer assim, olha, tal atitude acarreta uma consequência, assim, assado, é diferente. Então, eu uso o meu sentimento para colocar a situação, dizendo assim, ó, tal situação não foi bacana. Isso é claro que mais pro lado aí familiar ou um lado mais objetivo nesse sentido, né? Para o trabalho, isso acaba tendo que se realmente focar mais na questão do resultado. E se você também conhece a pessoa, você vai saber também como colocar, como falar. Tem que observar que ali no feedback não é um momento para você também, às vezes, mostrar que você sabe mais. Então, entender quem que está ali do outro lado. Então, por isso que eu falo que é uma construção. A tua linguagem corporal também, né? De repente eu chego lá, a pessoa vai se abrir para falar, pode falar, né? Peraí, será que eu estou dando abertura? Então tem todo um jogo de cintura, né? Mas assim, para simplificar, é dizer assim, o que eu quero, qual que é o objetivo
Vamos buscar esse objetivo junto, vamos construir junto esse objetivo. E tem as próprias perguntas aí, né, que a gente usa do próprio processo de coaching, que quando você pergunta, você instiga a pessoa, né, olha, aconteceu tal situação, qual que é o teu ponto de vista para isso acontecer? Eu tenho até um exemplo que aconteceu com uma pessoa que me ligou lá de Matinhos. Nossa. Que ele tinha uma dificuldade, que ele queria conversar com uma funcionária e ele estava bem nessa situação aí de desgaste. E daí, pelo que eu pude compreender assim na conversa, pelo perfil dele, ele era uma pessoa muito incisiva. E ele já tinha percebido que esse tipo de conversa estava dando já um reflexo. Aí por isso que ele me ligou, porque ele falou, eu preciso conversar e eu preciso ser assertivo nessa conversa. E aí eu passei, nessas dicas como eu estou falando agora, falei, ó, espera esse teu momento onde você esteja preparado emocionalmente, mas também é claro que tem que ser muito próximo, tem que ser oportuno, senão a pessoa não vai saber mais nem do que está se falando. E ele foi, desempenhou e conseguiu, ouviu a pessoa, né? Então você tem que estar disposto a ouvir também. Eles conversaram e ela percebeu que a pessoa estava com problema de saúde, e ela também conseguiu perceber o impacto que ela estava causando na empresa e eles conseguiram chegar num bom senso. Que legal. Nessa situação, fiquei curiosa com uma situação, porque daí, de repente, assim, você tem uma coisa para falar, mas você não tá legal, e de repente amanhã também não, e depois não. Eu posso falar, eu preciso conversar com você e deixar aquilo esperando um pouquinho até o momento que eu tô certo, para a pessoa mais ou menos ligar a que época que está esse acontecido, ou melhor não? Eu acho que o bacana de você elencar, eu preciso falar com você já tem um momento para ser falado, porque senão você pode causar um desconforto, né? A pessoa fica louca, não dorme, fica... vai judiar da pessoa. Você elencar. Agora, aí que eu falo, então de repente no momento você vai ter que dizer assim, eu vou ter que tirar a minha impressão da situação e vamos para o que precisa ser feito. Aí eu inspiro, tomo a posição de líder e falo, vamos lá e vamos colocar em prática. Né? Que show. Obrigada por ter vindo mais uma vez conversar com a gente. É uma delícia quando a gente se entende, né? Quando a gente consegue ver o que está acontecendo mais com a gente por uma forma de passar isso também para o próximo. Conversar com o próximo é tão importante. A gente faz do jeito certo, né, Eliane? Sim, aproxima. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de realizar o feedback. Eu vejo assim, e ele é necessário, né? Eu acho que assim, ele é inerente à função do líder, porque as pessoas precisam saber o alinhamento. A gente quer saber o que o nosso chefe está pensando da gente, né? Se a gente está fazendo certo, se está legal, se não está. É interessante, é importante para todo mundo ter esse feedback. E às vezes a pessoa tem receio de fazer aquela conversa menor, mas aquilo vai acumulando, né? Daí isso até evita depois ter um problema mais sério aí. Que legal. Mas é muito bacana. Mas é bom de quem vai falar também que seja pronto para ouvir, né? Não adianta só você querer dar sua opinião. Um líder, eu imagino, que tem que dar um espaço também para que essa pessoa que ele lidera possa falar o que ele pensa de todas essas situações que estão acontecendo, enfim, e outras até que de repente esse chefe nem viu. Então tem que estar ouvindo, porque às vezes naquela hora vai surgir, preciosidades ali que vão para o processo. E quem vem também tem que estar disposto a ouvir, né? Porque às vezes não é confortável, mas a gente tem que pensar que é uma oportunidade de crescimento. É verdade. Então vamos filtrar e vamos crescer, vamos evoluir juntos. Verdade. Né? Obrigada, um bom fim de semana para você.